A FAMEMA 2025 trouxe um tema de redação capcioso e bem complicadinho. E se você fez essa prova e quer conhecer um pouco mais sobre o que você deveria ter feito diante dessa problemática, vem comigo que hoje a gente vai analisar juntos. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de muita qualidade para todos vocês. E nessa aula especificamente a gente vai analisar juntos o tema de redação da FAMEMA 2025, que foi justamente esse, editor, sobe para mim. Manifestações religiosas devem ser permitidas em Jogos Olímpicos? Lembra que eu falei que é uma temática bem capciosa? Pois bem, a gente vai fazer uma análise dessa problemática para que você possa se inteirar um pouco mais sobre as propostas de redação que comumente cai na FAMEMA. E claro, se você fez essa redação neste ano especificamente, então fica ligado porque eu vou te falar sobre o que você deveria ter feito ou não nessa redação. Mas antes de entrar no mérito do conteúdo propriamente, peço aquela gentileza de sempre, de todo o começo de vídeo. Curta bastante, compartilhe o nosso conteúdo e, se você puder, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Vale lembrar que são 3 vídeos por semana. Muito conteúdo de graça e com muita qualidade para vocês. Dito isso, vamos para a nossa análise. E para começar, nada mais adequado do que fazer a leitura dos textos motivadores, porque lembrem-se, eles são muito importantes para nortear a nossa produção textual. E havia 3 textos, estes inclusive que localizavam muito bem você no que você poderia ter feito ou não. Vamos lá, editor, sobe para mim o primeiro texto. O que é permitido e proibido durante os Jogos Olímpicos está estabelecido na Carta Olímpica, um conjunto de princípios fundamentais, regras e estatutos de competição. Na regra 50 especificamente, que versa sobre as expressões de opiniões de atletas e participantes, consta que nenhum tipo de demonstração ou propaganda política, religiosa ou racial é permitido nos locais oficiais das competições, instalações ou outras áreas relacionadas ao evento. Isso inclui também a Vila Olímpica e as cerimônias de entrega das medalhas, abertura e encerramento. Ou seja, nada de nenhum tipo de manifestação religiosa em nenhum momento durante as atividades aí dos Jogos Olímpicos. A determinação segundo o Comitê Olímpico Internacional, o COI, visa garantir que o foco do evento seja o desempenho dos atletas, o esporte, e os princípios de unidade e universalidade dos Jogos. Em 2019, o COI fez uma consulta global com 3.500 atletas, esse dado é importante, representantes aí de 185 comitês olímpicos internacionais e 41 esportes para redigir as diretrizes da regra 50. No levantamento, cerca de 70% dos entrevistados afirmaram que não era apropriado demonstrar ou expressar suas opiniões nos locais das competições, em cerimônias oficiais ou nos pódios. Veja então que esse texto ele é meramente informativo, percebeu? Ele traz aí um grau de neutralidade. Já o segundo texto traz um episódio prático em que a comitê teve que intervir diante dessa regra. Olha só comigo. A velocista francesa Soukamba Sylla, acho que pronuncia dessa forma, me desculpem se eu fizer errado aqui, né? Afirmou ter sido impedida de participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 usando o hijab, véu religioso tradicional para cobrir os cabelos de mulheres muçulmanas. Segundo o jornal francês Le Parisien, o Comitê Olímpico Francês sugeriu que a atleta substituísse o hijab por um boné durante o desfile inaugural dos Jogos. O Ministério do Esporte da França considerou que o uso do sinal religioso ostensivo não era compatível com o princípio de neutralidade do país. Sylla, que faz parte das equipes de revezamento feminino em misto de 400 metros, aceitou a sugestão para poder participar da cerimônia. Então perceba que aí há uma situação de execução prática e houve a aceitação da atleta em termos de regras para obedecer e cumprir a demanda do Comitê Olímpico Internacional. Já o texto número 3 trazia um contraponto, gente linda. Contrário do que aconteceu com a atleta Sylla, tá? Que substituiu o hijab por um boné, nós tivemos uma outra visão, uma manifestação contra essa imposição. Dá uma olhadinha nesse texto 3. A imposição do COI contra a manifestação de fé durante as Olimpíadas de Paris 2024 não amedrontou alguns atletas que, apesar da proibição, mostraram sua crença e possibilitaram a abertura do debate sobre a importância da liberdade religiosa. Para isso, há quem decidiu beijar o crucifixo que carregava no pescoço durante uma entrevista ao vivo, personalizar sua camiseta com agradecimento a Deus, Jesus e ao Espírito Santo, ou ainda usar
a língua brasileira de sinais, Libras, para recitar um verso bíblico, por exemplo. Afinal, os atletas se sentiram à vontade, apesar das restrições da organização do evento, para manifestarem a sua fé, afirma Marco Cruz, secretário-geral da Organização Internacional Portas Abertas, que apoia cerca de 365 milhões de cristãos no mundo. Segundo ele, proibir a manifestação religiosa viola a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A decisão contraria a proposta original dos Jogos Olímpicos, explica o historiador Júlio César Chaves. De acordo com o historiador, a realização do evento a partir do século XIX foi uma retomada do que ocorria na antiguidade. Um festival religioso realizado pelos gregos em homenagem a Zeus, logo me parece bastante incoerente com o espírito e a proposta original dos Jogos Olímpicos de relembrar e reavivar as Olimpíadas gregas e excluir qualquer menção à religião. Veja que nesse texto nós temos uma análise um pouco mais crítica, me parece, criticando essa questão, essa postura, né, do Comitê Olímpico Internacional, que me parece, nos dizeres desse texto, incompatível com a atual conjuntura e incoerente até mesmo com as origens dos Jogos Olímpicos. Depois de ler esse texto, você percebia que havia um equilíbrio, né? Eram 3 textos, o primeiro neutro, o segundo aparentemente a favor dessa Lei 50, da regra 50, e o último texto de teor um pouco mais crítico e até mais ácido contra essa imposição. E em cima disso, gente linda, você poderia fazer uma leitura analítica sobre esses textos motivadores e perceber que havia 3 possibilidades de responder o questionamento. Editor, sobe para mim o questionamento da comanda novamente. Manifestações religiosas devem ser permitidas em Jogos Olímpicos? Diante dessa pergunta, você teria 3 teses, 3 posições estratégicas a serem adotadas e que fariam parte, obviamente, de toda a construção do seu desenvolvimento, da sua argumentação. A primeira delas é o seguinte: as manifestações religiosas devem ser permitidas, deve haver uma mudança. A segunda posição seria: manifestações religiosas não devem ser permitidas e devem continuar como está. E havia ainda uma terceira possibilidade de manter um caráter de maior neutralidade, ou seja, em que você estrategicamente no primeiro parágrafo do desenvolvimento colocasse os aspectos favoráveis à manutenção, por exemplo, dessa questão, dessa Lei 50, e no segundo parágrafo de desenvolvimento elencar aspectos contrários a essa percepção. Então havia ainda essa possibilidade, mas cuidado, caro estudante. Eu, particularmente, como sou um pouco mais tradicional, no sentido de fazer a manutenção da pergunta e responder categoricamente a pergunta ao longo do meu desenvolvimento, né, da minha argumentação, eu prefiro pela opção estratégica 1 e 2, tá? E no caso do nosso texto, do nosso modelo que eu trouxe para vocês terem uma ideia um pouco mais clara de como desenvolver uma redação para a FAMEMA em 2026, você que está se preparando no ano de 2025, eu escolhi a primeira tese, a primeira estratégia, o primeiro posicionamento. Ou seja, no meu modelo eu vou trazer aqui para você que as manifestações religiosas devem ser sim permitidas. Lembrando que isso tipo de posicionamento nada mais é do que uma estratégia para a gente construir um bom texto e não traduz a nossa visão e percepção de mundo. Então, vamos ver o nosso modelinho comigo aqui rapidinho. Editor, sobe para mim a introdução porque eu sei que vocês já estão ansiosos para saber como que a gente procedeu, tá? Veja comigo a introdução. Na introdução, eu trago já para vocês, num primeiro e segundo período, uma microestrutura que é a contextualização em vermelho, em que eu trago um repertório, né? Repertório esse baseado na origem das Olimpíadas. Como eu fiz educação física há um tempo e estudei bastante as Olimpíadas, eu me lembro desse episódio, eu me lembro de toda a formulação de como foi a constituição dos novos Jogos Olímpicos a partir do final do século XIX. Então eu decidi trazer este repertório de mundo para discutir sobre essa questão e eu achei bem coerente, inclusive, né? Vamos ler comigo. As Olimpíadas da Era Moderna têm origem nos ideais de Barão de Coubertin, o qual foi o artífice que promoveu a primeira edição no final do século XIX em Atenas, a primeira edição da Era Moderna, deixe bem claro isso, tá? Seu propósito inicial era o de reunir competidores amadores no entorno de um evento esportivo que transcendesse os conflitos e as diferenças entre as nações, ou seja, reunisse as pessoas e pudesse suplantar os conflitos, né? Discutir até os conflitos dentro da arena esportiva e amadora. Isso é muito importante e pouca gente conhece esse dado, né? Pensa que nasceu com a profissionalização dos atletas. Não, as primeiras edições eram de atletas amadores exclusivamente, beleza? Depois disso, depois dessa breve contextualização, a gente traz a problematização, que é justamente o problema, né, trazido aí pela comanda de redação. Vamos lá, fazer leitura comigo. No entanto, passados mais de um século, muitos desses princípios se alteraram, como no caso da restrição à participação de atletas profissionais, né, que antes era amador e não tinha profissional e hoje é só profissional.
Porém, alguns resquícios de aspectos retrógrados ainda se perpetuam, como no caso do impedimento de manifestações religiosas. Veja que eu já estou trazendo a minha posição aí. Estou problematizando que é um entrave essa restrição de manifestação religiosa nos Jogos Olímpicos. Minha tese, a minha posição que vai nortear toda a argumentação agora. Assim sendo, é importante que se amplie o debate acerca disso e que se permita, em futuras edições, a livre manifestação das crenças dos participantes. Então veja como eu deixo claro a minha tese, ou seja, eu já deixo evidente, sem nenhuma surpresa, para o corretor ou leitor sobre o que ele vai ver a argumentação em si. Agora dá uma olhadinha no meu desenvolvimento 1. Editor, sobe para mim, perceba que eu dividi em 4 microestruturas: tópico frasal, repertório, discussão e fechamento. Para quem não está familiarizado ainda com essas nomenclaturas, é muito importante você acompanhar as nossas aulas aqui, mas eu vou fazer uma breve explanação nesse conteúdo, tá? Tópico frasal, gente linda, nada mais é do que o período inicial, esse período que introduz qualquer parágrafo de desenvolvimento, cujo objetivo é restringir, delimitar, nortear, deixar claro o que eu vou desenvolver nesse parágrafo especificamente, beleza? Então vamos lá ver o que eu trouxe nesse primeiro período. A princípio, nota-se que há uma visão tradicional que se perpetua no COI, no Comitê Olímpico Internacional, o qual impede certos avanços, o COI impede esses avanços, tá bom? Então vou deixar claro nesse parágrafo uma crítica sobre esse pensamento meio que retrógrado do COI, tá bom? Na sequência eu trouxe um repertório esse que foi baseado nos textos motivadores, lembrando que se trata de uma inspiração nos textos motivadores, mas não é uma cópia, tudo bem? Segundo a diretriz dessa organização, a neutralidade é fator determinante para manter o foco na competição e para respeitar a esfera esportiva, tá? Isso é o que diz a Lei 50 lá, que a gente viu no texto número 1, se não me engano. Todavia, veja que na sequência a gente traz uma discussão em cima dessa informação, tá? Uma análise que contraria, olha só essa contraposição pelo todavia. Todavia, para muitos atletas, é indissociável a questão religiosa de sua formação como profissional, já que a expressão do sagrado está condicionada inerentemente à formação dos seres humanos. O que eu quero dizer com isso, gente linda? Para a maior parte, para a grande maioria da população, inclusive os atletas profissionais de alto desempenho, o que acontece? Muitos deles estão associados à formação religiosa, culturalmente associada também à formação que eles têm familiarmente, né? A família vai lá, insere o indivíduo dentro do catolicismo, dentro de uma outra religião, e em cima dessa religião, muitas vezes ele acaba associando aí o sucesso da carreira profissional a uma bênção divina, né? Muitos falam, graças a Deus, eu venci aquela competição, etc, né? Então isso é cultural. Então é complicado você chegar numa competição e impor. Você não vai fazer isso porque não pode. Mas é a formação daquele atleta, faz parte da profissionalização também daquele atleta, né? Como ser humano. Continuando. Os quais, inclusive, justificam suas conquistas pela fé. Como eu disse, graças a Deus eu venci aquele campeonato, se Deus quiser eu vou vencer, essas coisas, né? Fechamento para o parágrafo agora. Nesse sentido, tirar dessas pessoas o direito da manifestação de sua cultura é, de certo modo, imprimir uma censura ao seu modo de vida, o que representa um anacronismo que não é coerente com o cenário de ampliação da liberdade pleiteada por muitas nações, que é o que a gente colocou bem claramente no tópico frasal. Viu como ficou um parágrafo amarradinho, em que cada estrutura tem uma função específica e ela é plenamente executada? É isso que você tem que pensar quando você for fazer uma redação para a FAMEMA. Dá uma olhadinha agora no desenvolvimento 2, editor, sobe para mim, por favor. Veja que a gente colocou ali tópico frasal, repertório, discussão e fechamento, ou seja, a mesma estrutura que a gente utilizou no parágrafo anterior, quer dizer que é estratégico o nosso texto mesmo, né? E olha só, a gente traz um elemento conectivo, o AD+, e o tópico frasal. Constata-se que há tempos os eventos olímpicos não são espaços de neutralidade em outros campos, como no caso político. Então, eu vou mostrar nesse parágrafo que uma incoerência do COI, né? Porque se ele trata a questão da neutralidade no âmbito religioso, ele deveria tratar em outros campos, mas isso não acontece, como é o caso político. Por quê? Vamos ver. Exemplo disso, olha o nosso repertório, foi a restrição imposta aos atletas russos pelo COI. Nesse episódio, ocorrido na última edição de Paris 2024, os competidores desse país, que é a Rússia, né? Atletas russos, não puderam hastear a sua bandeira devido ao conflito bélico contra a Ucrânia. Então foi uma imposição do COI. Veja que está tendo uma imposição de ordem de viés político, não é?
Isso demonstra uma clara articulação de politização do comitê para barrar certas nações, demonstrando que, por trás da aparente disposição de um discurso a favor da neutralidade, existem claras tensões políticas que moveram a organização a impor sanções a esses atletas. Então veja a incoerência. Fechamento do parágrafo. Nesse sentido, a alegação de que as manifestações religiosas ferem um caráter de neutralidade do evento não convencem, já que parece haver pesos diferentes para analisar questões políticas. Olha só a minha visão crítica. Percebeu que essa visão crítica é muito importante também para você demonstrar para a FAMEMA que você tem uma formação reflexiva e que você raciocina e que você tem uma percepção analítica sobre essa discussão? E antes de trazer a nossa conclusão, quero perguntar uma coisa para você. E aí, você está se preparando para a redação? Você está se prontificando a buscar uma plataforma de correção de redação que lhe garanta um feedback adequado para você melhorar no texto? Isso é muito importante, viu? E para você que está se preparando realmente, está preocupado, comprometido com os exames vestibulares e com os bons resultados, você pode acessar a Corrija-me. O link está na descrição desse vídeo. Lembra que a Corrija-me hoje é a mais completa plataforma de correção de redação do mercado. Então vale a pena você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Dito isso, vamos aí para o nosso parágrafo conclusivo. Editor, sobe para mim, por favor. Portanto, veja então que a gente começa com esse conectivo conclusivo já de cara, e o primeiro período em vermelho é utilizado para retomar as informações anteriormente mencionadas, a tese, o problema, tá? Seria pertinente uma atualização dos ideais das Olimpíadas para a livre manifestação religiosa. Síntese dos argumentos centrais. Esse segundo período, estrategicamente, é para sintetizar. Lembra que a gente não está colocando aqui uma intervenção, porque não se trata de um tema de redação Enem, tá bom? É FAMEMA, corrigido pela banca VUNESP. E isso deve ser empreendido em razão da necessidade de se adequar aos novos tempos, deixando de lado tradicionalismos, assim como devido ao próprio conceito de neutralidade não mais se aplicar à competição. Veja que eu trouxe uma síntese do desenvolvimento 1 e 2. E para concluir esse raciocínio todo, a gente fecha o parágrafo, né, com o último período responsável aí por isso, né? Logo, como direito humano que é a garantia à livre expressão da religiosidade, espera-se que as novas edições das Olimpíadas possam permitir que todos sejam autônomos para se orgulharem de sua cultura. Um fechamento com uma chave de ouro. E aí, Carol, gostou desse nosso texto? O que você acha? Ficou bom? Que nota você daria? Lembra que o nosso propósito aqui não é fazer uma redação perfeita, nota máxima, mas trazer uma ideia clara dos mecanismos que você pode utilizar para ir muito bem na redação. Então, se você gostou, deixe nos comentários. Se você achou algum problema, também deixe comentário. A sua participação é muito efetiva. E para você que fez a FAMEMA 2025, também você pode deixar nos comentários quais foram as suas estratégias. E, claro, se precisar de uma ajudinha, estamos aqui para dar aquela força para vocês. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!